Fala, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos agora corrigir os exercícios da segunda atividade, né, que falava aí sobre a transmissão das características genéticas, como é que ela acontece, então a formação dos gametas, né, as divisões celulares, para onde que vão os cromossomos, e também, né, sobre o mendelismo, né, ou a lei de Mendel lá dos cromossomos homólogos e os genes, como é que funciona para dar as características para o organismo. Então vamos lá, né? Na primeira parte, que é sobre a formação de gametas, divisão celular, transmissão das características genéticas, a gente tem 4 questõezinhas. Parecia tudo muito complicado, mas as questões, na verdade, elas estão tentando bagunçar o seu cérebro, né? Mas na real, não é tão complexo assim as respostas. Vamos ver isso aqui. A primeira questão: veja os esquemas abaixo e responda ao que se pede a seguir. Então tem os esquemas dos dois tipos de divisão celular, né, a mitose e a meiose. Ele pergunta qual dos dois esquemas representa a meiose e justifique sua resposta. Então, o esquema A é este aqui. Vejam que ele tem 2 parzinhos de cromossomos. Esses 2 parzinhos eles se duplicaram todos e aí a gente gera 2 células filhas com os 2 parzinhos de cromossomos. E na B tem também os 2 parzinhos de cromossomo que se duplicam, mas aí ele divide em 2 células que tem um cromossomo só de cada par, e esses cromossomos aí vai sofrer uma segunda divisão que vai separar as cópias, né, desse DNA. Então, qual deles é a meiose e por quê? A meiose é a letra B, simplesmente porque as células filhas têm metade do material genético da célula mãe. Lembra? Meiose, meio, né? Então, a meiose é aquela que as células finais vão ter metade do material genético das células iniciais, ou seja, um cromossomo de cada par apenas, ok? A questão número 2. Desculpa, tem letra B, né? Essa era a letra A. B. Com suas palavras, escreva por qual motivo a divisão celular por mitose não seria adequada para produzir células sexuais. Veja bem, quando você tem uma divisão por mitose, as células filhas são idênticas às células mãe. Imagine se a gente formasse gametas por mitose. Quer dizer, os gametas iam ter o material genético completo, 2 cromossomos de cada tipo. E aí, quando juntasse os gametas, né, um gameta masculino com um gameta feminino, ia ficar o dobro, né, de células. Então, isso seria inviável. A meiose produz metade do material genético, né, da célula mãe, então eu tenho metade num gameta, metade do outro gameta para dar o total, né, de cromossomos daquela espécie. Então, eu poderia resumir isso, né, que ele pergunta por que a mitose não é adequada, resumir dizendo que ela não é adequada porque a mitose vai gerar células com material genético completo, e se eu juntar um gameta com material genético completo com outro gameta com material genético completo, eu vou ter dessa fecundação uma célula com o dobro do material genético daquela espécie, o que seria inviável, certo? É isso. Agora sim, questão número 2. Suponha que uma célula com 2 pares de cromossomos, então eu tenho um parzinho, né, 2 pares de cromossomo, esse cromossomo é homólogo a esse e esse cromossomo é homólogo a esse, né, os 2 pares aqui. Suponha que a célula com 2 pares de cromossomos tenha se dividido por mitose e que as células filhas resultantes desse processo tenham sofrido meiose. Quantas células podemos observar ao final dos processos? Bom, vamos lá. A mitose divide uma célula em 2 geneticamente idênticas a ela. Então, por mitose, ela gerou 2. E aí ele diz que essas células filhas sofreram meiose. Então, cada uma das células filhas sofreu meiose. A meiose, ela vai originar 4 células, né? De cada célula vai originar 4 com metade do material genético cada uma. Então, eu vou gerar 4 dessa aqui e 4 dessa aqui, né? Ou seja, 8 ao todo, né? Então, eu vou ter 8 células no final, beleza?
Então, recapitulando, uma célula sofreu mitose, então uma se dividiu em duas. A meiose divide uma em 4, porque vai ficar com metade do material genético. Então, essa fez 4, essa fez 4, 8. Na letra B, quantos cromossomos haverá em cada célula resultante da meiose? Né? Então, quantos cromossomos? O material genético completo eram 2 pares. A meiose fica só um de cada par. Então, 2 cromossomos, né, no final aí da meiose, em cada célula resultante da meiose. Né? Recapitulando, ela tinha 2 pares. A célula com 2 pares de cromossomos. Então, esse é homólogo desse e esse é homólogo desse. Então, 2 pares. A meiose faz com que tenha só metade do material genético. Portanto, ela vai ter só um de cada par. Um cromossomo de cada par. 2, né? Então, se ela tem 4, vai ter 2. Questão número 3, também é no mesmo estilo. As células renais, célula dos rins, né? Então, são células que têm o material genético completo. De uma determinada espécie animal contém 4 pares de cromossomos homólogos. De novo, pares de cromossomos. Esse é par desse, esse é par desse, esse é par desse, esse é par desse. 4 pares de cromossomos. Quantos cromossomos tem o espermatozoide da espécie? Lembrando, o espermatozoide é uma célula reprodutiva. Ele foi gerado através de meiose. Então, ele tem metade do material genético. Ele só tem um de cada par. 4. Né? E quantos cromossomos tem a célula da epiderme dessa espécie? Bom, a epiderme já é uma célula normal com o material genético completo, então tem os 4 pares. 4 pares são 8 cromossomos, né? Então, a célula da epiderme vai ter 8 cromossomos. E a questão número 4, vejam que só tá tentando bugar o cérebro de vocês, mas é até simples. Se vocês quiserem para ajudar, vocês fazem o desenhinho, né? E aí vocês conseguem visualizar. A 4. A imagem a seguir mostra os gametas e o zigoto de uma espécie hipotética. No interior de cada uma das células está indicado o número de cromossomos. Analise a figura e faça o que se pede. Então, a gente tem aqui o óvulo, os cromossomos estão aqui dentro, né? Tem 1, 2, 3. E o espermatozoide também estão lá em vermelhinho, mas está pequenininho, não dá para ver. Dá para ver eles aqui, ó, os vermelhinhos, 1, 2, 3 aqui no zigoto, né? Teve a fecundação, formou o zigoto, que vai trazer aí o material genético dos dois que fecundaram. A primeira questão, a letra A, né? Ele pergunta o que é uma célula diploide e uma célula haploide. Quais são as células haploide e diploide na imagem? Então, a célula, vamos lá. Célula diploide é aquela que tem os pares, tem os cromossomos aos pares, ou seja, 2 cromossomos de cada tipo. E a célula haploide é aquela que só tem um cromossomo de cada tipo. Então, no caso aqui, os gametas, né, são as células haploides, porque só tem um cromossomo de cada tipo, e o zigoto é a célula diploide, porque tem 2 cromossomos de cada tipo, ok? E na letra B, qual é o número de cromossomos da espécie hipotética? Justifique sua resposta. Bom, o número de cromossomos aqui é 6, porque é o tanto de cromossomos que eu tenho no zigoto, que é a união dos 3 cromossomos que vieram do óvulo com os 3 cromossomos que vieram do espermatozoide. Portanto, 6 cromossomos naquela espécie. Dessa página aqui, que seria 220, é isso. Agora, nós temos a página 227 com outros 3 exercíciozinhos sobre o Mendel, né? Que é aquele monge que conseguiu fazer todas aquelas regras da genética e descobrir como que nesses pares de cromossomos, né, os genes para cada característica interagem para dar a característica final do organismo. Bom, aqui na primeira questão nós temos o seguinte: a formação de gametas é essencial para a reprodução de diversas espécies. Nesse processo, há uma etapa chamada separação dos cromossomos homólogos. Explique no que consiste essa etapa e exemplifique como ela ocorre, utilizando um organismo com genótipo Gzão, Gzinho. Então, a gente pode usar aquele desenhinho, né, que eu até mostrei no primeiro exercício da parte anterior,
para explicar qual que é essa etapa que separa os cromossomos homólogos, né? Então, nós vamos dizer o seguinte aqui na resposta da 1. A separação dos cromossomos homólogos acontece na primeira divisão na primeira divisão da meiose, que é quando a divisão leva um cromossomo homólogo para uma célula e outro cromossomo homólogo para outra célula, né? Aí é que acontece essa divisão. No caso que ele disse aqui, minhas gatas gostam do 9º ano, a segunda vez que elas aparecem hoje e em vídeo do 9º ano, né? Os 9º anos estão aí bem queridos pelas minhas gatas. Então, no caso, vamos retornar então, né? A separação dos cromossomos homólogos acontece na primeira divisão da meiose, né? Que ela tem 2 divisões. Na primeira divisão da meiose, quando um cromossomo homólogo é levado para uma célula e o outro cromossomo homólogo é levado para outra célula. No caso de um genótipo Gzão, Gzinho, o cromossomo que possui o Gzão vai para um lado e o cromossomo que possui o Gzinho vai para o outro. Então, um dos lados vai ficar só Gzão e o outro vai ficar só Gzinho. Seria essa a explicação mais simplificada aqui. Na questão número 2, né, ele vai ligar a questão do DNA, da molécula de DNA com o gene, com o que o Mendel descobriu, né? A descoberta de que o DNA é um material hereditário, né, ou seja, um material que carrega as características de pais para filhos, causou grande impacto no meio científico. Sobre isso, responda as questões. Qual foi a importância dessa descoberta? Bom, a descoberta foi muito importante porque a partir disso a gente conseguiu entender como que funciona a transmissão de característica, né? Conseguimos entender, né, e criar a ideia de gene, né? A gente conseguiu aí elaborar essa ideia de gene, o que é um gene. E, né, lógico, quem nos deu essa visão dos genes foi o Mendel. Então, descobrir aí o DNA foi muito importante para provar aquilo que o Mendel vinha demonstrando com os experimentos dele. Então, são essas as importâncias mais na cara aí que a gente tem, né? Provar o que o Mendel estava estudando sobre genes, né? Desenvolver a ideia de gene e entender exatamente como que a característica passa dos pais para os filhos. Na letra B ele pergunta o que é DNA. Então, DNA é uma molécula que tem 2 cadeias de sequência de nucleotídeos, onde estão todos os códigos para as características do organismo, né? Esses códigos, eles dizem sobre a produção de proteínas que vão dar as características desse organismo, né? Então, isso aqui é DNA. E a letra C, como essa descoberta se relaciona com os experimentos conduzidos por Gregor Mendel? Bom, o Mendel descobriu que os genes, né, cada célula possui 2 genes, né, possui essas 2 cópias, né, de cada tipo de gene. Ele ainda não fazia ideia do que era DNA, né, não tinha ainda aparelho para isso, ele morreu em 1880 e poucos, né, mas ainda assim, né, ele descobriu que tinha em cada célula 2 genes para cada característica, né? E posteriormente foi descoberto que esses genes são sequências de nucleotídeos. Lembra da primeira atividade, né? Os nucleotídeos são aqueles substâncias que se ligam, né, para formar são 4 elementos, né? Adenina, citosina, guanina, timina, que se ligam para formar a sequência de DNA. E cada sequência desses nucleotídeos é que forma o gene, né? Que vai dizer que tipo de proteína que vai ser feita e tudo mais. Então, são essas sequências de nucleotídeos do DNA que formam o gene, que é aquilo, né? Então, simplificando a resposta, né?
como a descoberta se relaciona aos experimentos produzidos por Mendel. O gene, ele é uma sequência de nucleotídeos dentro do DNA. Isso, perceber isso, descobrir isso, provou o que o Mendel já dizia, de que em todas as células haveria 2 genes para cada tipo de característica, né? O par de genes alelos. Ok? Então, é essa a ligação aí. E a questão número 3. Geralmente, há 2 versões de um mesmo gene, né? 2 versões, ou seja, o par de genes alelos. 2 versões de um mesmo gene associado a uma única característica, embora apenas uma delas se manifeste. Como a gente falou, né, do olho azul ou castanho, se eu tenho um gene para olho castanho e um gene para olho azul, o olho vai ser castanho, mas o gene para olho azul está lá. Sobre isso, responda as questões. Onde se localizam essas 2 versões? Como podemos chamá-las? Então, as versões dos genes se localizam nos cromossomos homólogos, né? Aqueles que são pares. E a gente chama eles de genes alelos, né? Eles se localizam nos cromossomos homólogos e são chamados genes alelos. Essa é a resposta da A. E a letra B, essas versões são iguais ou diferentes? Depende. Elas podem ser iguais se ele for homozigoto, né? Então, ele vai ter os 2 genes iguais. Ou elas podem ser diferentes quando ele é heterozigoto, ou seja, tem os alelos diferentes. Então, a letra B seria, depende, ele pode ter 2 genes iguais quando é homozigoto, ou 2 genes diferentes quando é heterozigoto. E é isso, né? Essa parte aqui de genética ficou só isso, né? As perguntas até que não foram tão difíceis quanto pareciam. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais do assunto, e na próxima aula a gente começa a falar de origem da vida e evolução, vai gerar debate. Então, até a próxima!